Renato, o Grêmio vem jogando num esquema com 3-5-2, que tem dado certo. Venceu o Clássico Grenal, o Atlético Paranaense e contra o Cruzeiro. Este é o teu plano A, tendo todos os jogadores à disposição para 2023? Eu acho que o importante é ver. Pagou o estacionamento, pelo menos? Tá tranquilo. Vamos lá, então. Ai. É um esquema que, nos últimos 3 jogos, a equipe se apresentou muito bem, deu certo, mas isso não quer dizer que seja uma coisa fixa, até porque eu reinventei um pouco o Grêmio justamente por falta daquele jogador de velocidade, né? Pelos lados que eu tanto gosto. Nós vimos jogando no esquema que faltava um pouquinho de velocidade. Eu coloquei 3 zagueiros, deu certo. Inventei, digamos assim, ou reinventei o Cuiabano por dentro para que a gente pudesse ter uma marcação mais forte e, acima de tudo, com uma saída de bola mais rápida. Então, é um esquema que tem dado certo, mas isso aí vai depender muito do que a gente precisa, do adversário, onde são os jogos, entendeu? Agora, é lógico que quanto mais você insistir no esquema que está dando certo, mais entrosamento os jogadores vão ter, até porque essa foi a dificuldade que a gente teve, principalmente diante do Palmeiras, que nós não tivemos muito tempo para treinar e não deu tão certo assim no jogo, por isso que eu insisti no Grenal, a partir daí deu certo, mas isso não quer dizer que o Grêmio vai jogar sempre com 3 zagueiros. Eu já testei alguns esquemas durante as partidas também, que nós fomos bem. Eu acho que, acima de tudo, o importante é a gente conseguir os resultados. Eu lembro que umas 3, 4 semanas atrás eu falei para vocês que tinham jogos que o Grêmio ia jogar, de repente, não só pela posse de bola, mas muitas vezes até para se defender. Como muitos adversários fazem isso. Às vezes fazem uma linha de 5 lá atrás, mais uma linha de 5 na frente, ou uma linha de 5 lá atrás, uma linha de 4 na frente, mais um lá na frente. E, quer dizer, eles dificultam bastante pro Grêmio. E hoje em dia, se você não tiver aquele jogador do 1 para 1, o jogador do drible que abre a defesa do adversário, a coisa se complica. Então a gente tem procurado também, de todas as formas, complicar um pouco a vida dos nossos adversários também. Renato, você tem bons trabalhos com times jogando de maneiras muito diferentes e agora tem variado o time, reinventando a equipe. Você considera essa temporada, até pela resposta aos problemas que ela apresentou a ti, a tua fase mais madura taticamente como treinador para responder aos problemas que ocorrem em ter ocorrido? A gente vai aprendendo com o passar do tempo, né? Eu sempre falo, né? Quem fala que sabe tudo não sabe nada. Então, independente da idade, independente do tempo de profissão, a gente sempre aprende alguma coisa. É lógico que com o passar do tempo o amadurecimento vem e a sabedoria também com ela. Esse ano tem sido um ano especial para mim porque, apesar que muitas vezes não enxergam, muitas pessoas não enxergam o trabalho que eu tenho feito aqui dentro do Grêmio, você vê que desde o início do ano para cá são 4, 5 meses, nós mudamos praticamente 70% do nosso grupo, 60%, viemos de uma segunda divisão e nós ganhamos o Campeonato Estadual, onde muita gente achava que o Grêmio não iria ganhar. Ganhamos os confrontos diretos com o nosso maior inimigo da rivalidade, que é o Internacional. Jogamos 2 Grenais e fomos absolutos. Ganhamos a Recopa, estamos bem no Campeonato Brasileiro, estamos bem na Copa do Brasil, e isso em pouco tempo. E usando variações no esquema tático. E isso, eu queria falar para vocês, até estava comentando com alguns amigos meus ontem, aliás, eles comentaram comigo. Eu queria ver se fosse, com todo o respeito, um treinador estrangeiro. Pode ser até um português, que estivesse aqui no Grêmio, ou em outro clube, e estivesse fazendo o trabalho que eu tenho feito aqui no Grêmio. Estariam fazendo uma estátua para ele.
Para mim, parece que é tudo normal. Não, é normal fazer isso, é normal fazer aquilo. Eu queria ver se fosse um gringo, porque muitas vezes eu vejo um gringo ganhando alguns jogos nos seus clubes, e eu gosto de todos eles, tem espaço para todo mundo, mas só estou falando. E alguns da imprensa ficam endeusando algumas 3, 4 vitórias de alguns treinadores estrangeiros. Então, se estou no meu lugar, teria uma estátua, né? Por conta dessas pessoas. Então, eu não estou me valorizando. Eu sou pago para trabalhar, eu sou pago para buscar os resultados do Grêmio. Então, para isso, eu agradeço sempre ao presidente Guerra, ao Paulo, ao Antônio, ao Luiz Wagner, porque eles têm uma participação muito grande no nosso trabalho, principalmente em termos em ter ajudado a montar esse grupo, que não foi fácil pelas dificuldades que o clube estava passando, e também por certos voos fretados. E isso tem feito a diferença, porque a gente tem viajado praticamente de madrugada, contra o Atlético Paranaense foi assim, agora contra o Cruzeiro também, a gente saindo de outros estados 3 horas da manhã, 2h30 da manhã, chegando aqui com o sol na cara, 5h30, 6 horas, e isso faz a diferença para os jogadores. A cada 3 dias um jogo, o desgaste é muito grande. Então nós temos que agradecer, eu pelo menos agradeço sim, bastante ao presidente Guerra, à nossa diretoria, justamente por eles darem esse suporte para a gente fora do campo, que é fundamental para a recuperação dos jogadores. Principalmente, como eu falo, você disputando 2 competições e jogando a cada 3 dias. E isso ajuda bastante na recuperação dos atletas. Renato, falando sobre montagem do elenco, né, você sempre falou da questão da velocidade, né, dessa necessidade, você reinventou sem esse jogador. Só que ontem a nossa reportagem conseguiu encontrar o Michael no aeroporto, chegando ao Brasil. Você vai convidar ele mais uma vez para vir para cá, vai se encontrar com ele durante essas férias. Esse é o diferencial que o presidente Alberto Guerra tem falado por aí que vai lhe dar? Bom, eu tenho conversado bastante com o presidente, tenho conversado bastante com a diretoria, não é de agora, eu tenho falado isso para vocês, a gente tem trocado bastante ideias, a gente sempre busca o melhor para o clube, nem sempre é possível. O Michael, sim, ele é um sonho nosso, mas até então a gente sonhar e ter o Michael é outra história. Eu converso 4, 5 vezes por semana com ele, entendeu? Mas isso não quer dizer que o Michael vai vir para o Grêmio. Se o presidente e a diretoria puder me dar o Michael, com certeza eu ia ficar bastante feliz. Aí você me pergunta, esse seria o jogador diferencial? Ele é diferenciado, sim. Só esse? Bom, eu como treinador, né, eu quero mais. Mas aí entra o problema financeiro do clube também, que eu entendo. Por isso que a gente tem trocado bastante ideias, entendeu? Tenho certeza que na abertura dessa janela, pelo menos um vai chegar. A qual deles? Bom, não sei. Talvez a gente possa convencer o presidente a chegar a 2, 3, não sei. Vamos aguardar, né? Mas o importante é que o próprio presidente sabe da necessidade e é importante até para que a gente possa ter um grupo ainda mais forte, né? Porque a gente possa pensar mais alto, ter voos mais altos, entendeu? Porque a gente sabe a cobrança que a gente tem em cima da gente por trabalharmos num grande clube. A nossa torcida está aí, a nossa torcida vem de uma segunda divisão sofrida, e esse ano a gente montou esse grupo aí, então se puderem me dar esses jogadores aí, a gente pode pensar mais alto em termos de Copa do Brasil, em termos de Campeonato Brasileiro, que é o objetivo. Até porque nós estamos com esse grupo aí andando bem no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, onde muita gente achava que o Grêmio não iria passar, e nós passamos. Então agora a gente está pensando mais alto. E por isso que eu estou aqui também, já convocando o nosso torcedor para o jogo de domingo. Tem que lotar a arena, é o diferencial. Quando a gente joga fora de casa também, a torcida adversária faz um barulho muito grande, pressiona bastante a nossa equipe, pressiona bastante a arbitragem. Então é importante que o nosso torcedor compareça em massa no domingo na arena para incentivar a nossa equipe, porque a gente tem grande chance, de repente, esse final de semana a gente dormir no G4. Entendeu? Mas o mais importante de tudo a gente fazer, independente se a gente vai entrar ou não no G4, a gente fazer a nossa parte, a gente fazer o nosso dever de casa, que nós temos um adversário perigoso, que vem num crescente muito grande na competição, que é o São Paulo, muito bem dirigido pelo Dorival, e é um clássico também do futebol brasileiro, e é importante essa vitória, mas é muito importante também a presença do nosso torcedor. Ele continue nos apoiando para que a gente consiga êxito também nessa partida de domingo. Pois é, Renato, sobre esse jogo de domingo, o São Paulo
como você falou, né, vinha numa crescente muito grande, jogou ontem, né, pela Copa do Brasil. Não sei se você assistiu o jogo, se vai assistir com mais calma, mas teve dificuldade, né, contra a equipe do Sport. Onde o Sport criou mais dificuldades para o São Paulo, na sua visão? E por onde se ganha do São Paulo? E se você puder só... O que você tanto conversa com o Michael 2, 3 vezes por semana? Qual é o teor dessas conversas que você tem com ele? Você é auxiliar do Dorival, quer saber o que a gente vai fazer, por onde a gente vai atacar, onde é a deficiência do São Paulo. Eu estou brincando. Não, eu não tenho visto somente o São Paulo na partida de ontem diante do Sport. Eu tenho visto vários jogos do São Paulo. Aliás, eu tenho visto praticamente todos os jogos. Até de Série B eu vejo jogos, Série B, Série A, Copa do Brasil, Libertadores, enfim, Sul-Americano. Eu sempre que eu estou no hotel, que é possível, eu vejo todos os jogos. Então eu conheço bem a equipe do São Paulo. Eu sei da força que tem o São Paulo, mas também sei das deficiências técnicas que o São Paulo tem, como o Grêmio também tem. Hoje em dia é difícil você esconder qualquer coisa do adversário. Então amanhã na parte tática a gente vai trabalhar também bastante, o que eu acho necessário, para que a gente possa ter êxito contra a equipe do São Paulo. Você vê que futebol hoje em dia, não importa se é time da Série A, time da Série B, você vê onde foi complicado para o São Paulo, enfrentando o Sport da Série B. Então, hoje em dia, é muito difícil o futebol, muito difícil mesmo. E isso sempre passa para os meus jogadores. Quanto ao Michael, eu tenho bastante assunto com ele, fica tranquilo. Eu lá no Flamengo já conversava bastante com ele, desde que ele foi embora. Eu tenho conversado bastante com ele, faço bastante resenha, porque ele é chatinho, né? É chatinho porque, principalmente no fuso horário. O fuso horário dele lá, às vezes, 3 horas, 4 horas da manhã, ele não tem o que fazer, ele me liga. E aí a gente fica na resenha. Vários jogos aqui, quando termino nossos jogos aqui na Arena, eu vou pro hotel cansado. Aqui 1h da manhã, meia-noite, 1h30 da manhã, ele me liga. A gente fica conversando através do vídeo, conversando, trocando ideias. É um jogador que com certeza iria nos ajudar bastante. Isso já falei para ele. E ele tem grande interesse em jogar no Grêmio, entendeu? Mas aí é que eu falo, aí já é o problema do presidente, com a diretoria, parte financeira. Mas independente disso, eu gosto de conversar com ele, mesmo daqui eu dou conselhos para ele. Ele é chatinho, mas ele é gente boa, até porque às vezes ele me liga e fala assim, eu pergunto para ele, tá me ligando por quê? Ele fala assim, não, porque eu não tenho o que fazer, eu tenho que falar com alguém. Aqui eu não falo com ninguém, não falo a língua deles, então deixa eu falar com você. Faz parte, é bom sempre ter esses jogadores mesmo à distância e manter contato com eles. Renato, agora a gente tem, digamos assim, um alívio de calendário num período aí, porque para a Copa do Brasil, né, esses 35, 40 dias aí, e passa a ter jogos mais espaçados e depois ainda tem a data FIFA. Isso pode te ajudar o quanto, né, no planejamento de futuro, né, pensando até no retorno lá de Copa do Brasil, enfim, para somar pontos, seguir ali em cima no Campeonato Brasileiro, mas até pelo aspecto físico, né, de recuperar jogadores, né, não só os que estão jogando já com desgaste, mas também aqueles que estão parados. E aí, se você me permitir, aquilo que você falou ali do seu trabalho aqui no Grêmio, vale, por exemplo, para o Dorival, que fez no Flamengo e que está fazendo agora no São Paulo. Se fosse gringo, estaria sendo, quem sabe, mais falado? Sim, essa parada é importante não só para o Grêmio, todos os clubes gostam desse tipo de parada, né? Porque você foi bem feliz na tua colocação para que a gente possa recuperar os jogadores que estão entregues ao departamento médico, para você melhorar em todos os aspectos, parte física, parte tática, parte técnica, e isso é importante para o treinador, até porque a gente vem num desgaste, eu digo o futebol brasileiro, né? Um desgaste muito grande, 2 competições, 3 competições, alguns clubes, jogo a cada 3 dias, muitos clubes não têm o voo fretado, quer dizer, é um desgaste muito grande. Então, nesse ponto aí vai ser importante para você aperfeiçoar outras coisas que é necessário no futebol. Então, a gente fez a nossa parte na Copa do Brasil, conseguindo a classificação. Agora a gente tem o jogo contra o São Paulo. Depois nós temos uma semana cheia para que a gente possa enfrentar o Flamengo. E depois tem a parada, a data FIFA. Então, esses dias vão ser importantes. É lógico, é óbvio que todos os clubes, e é necessário, dar alguns dias de folga para os seus atletas pela sequência de jogos e viagens. Isso aí está no calendário e pode ter certeza que todos os treinadores do futebol brasileiro vão fazer isso aí. Inclusive eu, que eu já vou adiantando para vocês. E outra coisa, você for muito feliz também, né? É exatamente isso. O trabalho que o Dorival fez no Flamengo, entendeu? Em pouco tempo.
ganhando a Copa do Brasil e a Libertadores. E agora, muita gente, no momento que ele saiu do Flamengo, falou que tinha dado sorte, está ali, mais uma vez, tendo um trabalho maravilhoso no São Paulo. E aí eu volto a repetir, aí se fosse um gringo que fizesse aquilo no Flamengo, né? Tá fazendo isso no São Paulo, ou que estivesse aqui no Grêmio fazendo esse trabalho, eu não tenho nada contra os gringos, pelo contrário, tem espaço para todo mundo. Alguns estão aqui, estão fazendo belos trabalhos, mas muitos clubes acham que é só contratar gente de fora que vai resolver o problema. E não é bem assim. Não é bem assim. Inclusive, eu queria ver se os treinadores brasileiros estivessem trabalhando em outros países, principalmente em Portugal, se eles iam ter essa paciência toda com os treinadores brasileiros, como os brasileiros têm paciência com eles. Mas faz parte do futebol, faz parte, porque às vezes a gente tem que dar uma cutucada em algumas pessoas da imprensa para ver se eles enxergam os trabalhos dos treinadores brasileiros também. Porque alguns enxergam, mas não gostam da moral. Alguns não enxergam. Então, às vezes o treinador também tem que entrar em ação, né? E ó, eu tô aqui, olha o trabalho que está sendo feito aqui. Porque muitas vezes vem o cara de fora, ganha 4, 5 jogos, só falta alguns fazerem estátuas para eles. E não são 4, 5 jogos, são competições. Tem que ver quem chega lá na frente, quem dá a volta olímpica, entendeu? E as dificuldades que se tem. É só isso que eu estou lembrando para algumas pessoas da imprensa, que os bons também estão aqui no Brasil. Renato, na tua última passagem pelo Grêmio, se tinha um discurso de um Grêmio que jogava independente do adversário, sempre da mesma forma. Agora a gente está vendo um Renato mais inventivo nessa temporada, tu mesmo falou isso. E é uma tendência para o restante da temporada o Grêmio mudar conforme o contexto da partida e o seu adversário? O contexto da partida e do adversário, sim. Em algumas ocasiões. Mas aí eu gosto de sempre manter o mesmo esquema, quase sempre o mesmo time, desde que eu tenha as peças. Essas peças que eu me refiro muito são aqueles jogadores de velocidade pelo lado, por isso que mudava pouco. Porque quanto mais meu time jogar junto, mais entrosamento eles vão ter e digamos, mais respeito eles vão ter o adversário vai ter pelo Grêmio, desde que a gente consiga os resultados. E assim foi nesse tempo todo que eu trabalhei, principalmente aqui no Grêmio. Só que hoje, infelizmente, eu não tenho esses jogadores. Então, por isso que eu tive que reinventar o Grêmio em algumas partidas, em alguns esquemas diferentes, começando, ou mesmo durante a partida, mudando, porque tem dado certo, entendeu? Mas é justamente essas mudanças que eu tenho feito, é justamente porque, infelizmente, eu ainda não tenho esses jogadores de velocidade pelo lado. É lógico que quanto mais opções o treinador tiver, melhor, né? Até para decidir, não só em termos de esquema, mas sim durante uma partida que você queira mudar o esquema de jogo. Renato, falando sobre o esquema, e como tu disse que reinventou o Grêmio e esse 3-5-2 modificado, eu queria fazer uma comparação e ver se tu deve lembrar de 2013, quando tu também jogou com 3 zagueiros e montou um 3-5-2, só que tinha 3 volantes. Qual é a diferença, não falando de peças, mas e sim da forma de atuar daquele 2013 para hoje? Essa autoral nessa tua forma de montar o de Grêmio. Obrigado. Mas aí depende muito das peças que você tem em mãos, de velocidade, jogadores de maior poder de marcação no meio, depende muito dos teus laterais, se são laterais que agridem bastante o adversário, se não agride, na época nós tínhamos dois laterais que agrediam bastante o adversário, então nós tínhamos uma marcação forte, que dificilmente a gente tomava gol, mas é lógico que sempre falta alguma coisa a mais no ataque. Então você ganha às vezes num setor, perde no outro, muitas vezes, volto a repetir, muitas vezes as pessoas acham que com 3 zagueiros a equipe fica defensiva. Às vezes ela fica assim, depende do treinador. Às vezes tem 3 zagueiros, às vezes se põe, no caso dessa época, em 2013, com 3 volantes, é lógico que você vai ficar defensivo. Às vezes você tem 3 zagueiros, mas tem jogadores no meio de campo que sabem chegar na área do adversário. E hoje nós temos esses jogadores. Então, por isso que muitas vezes a pessoa acha que é defensivo. Não, não é defensivo. Às vezes se torna mais ofensivo. Não adianta, às vezes, você jogar com 2 zagueiros, você ter um atacante a mais, mas esse atacante não está te acrescentando em nada. Ou não está numa boa fase, ou não está criando, não está fazendo gols. Às vezes você põe um zagueiro, você solta mais os seus laterais, solta mais o teu meio, entendeu? E aí você agride mais o adversário.
Então, por isso que eu digo, depende muito das características dos jogadores que você tem em mãos. Renato, sobre ainda essa montagem de time, a gente já viu teus times sendo montados com velocidade, mas sempre tu teve um equilíbrio, né? A gente lembra daquele time de 17 com o Ramiro, por exemplo, pelo lado direito. Hoje tu tem o Cuiabano que faz isso, né? Que é um jogador que também sabe fazer a marcação, às vezes fecha para o meio. Tu acha que essa é uma tendência de montagem sempre tua de time, ter esse equilíbrio, ou tendo várias peças, né? Como tu sempre fala, tu pode ter um time como o do Palmeiras, por exemplo, que escolhe sempre a velocidade, tem 3 jogadores de velocidade lá na frente, nem centroavante tem. A gente até já viu tu jogar sem centroavante também, mas tu acha que é muito mais pelas peças, ou a tua cabeça ainda sempre vai ter aquele cara por um dos lados na frente que fecha para o meio e faz essa marcação? Não, depende muito das peças. Eu sou um treinador que gosto de jogar ofensivo, mas para isso que eu falo, você tem que ter as peças. Então eu sempre gostei de ter um equilíbrio na equipe, tendo um cara de velocidade sempre pelo lado esquerdo. O Ramiro fazia muito essa parte na parte tática de ajudar bastante, fechando no meio e na marcação. E você colocou bem o time do Palmeiras. O time do Palmeiras, se não é a melhor equipe do futebol brasileiro, está entre as 3 sem dúvida alguma. Por quê? Porque o Abel tem as peças. O Abel tem a velocidade. O Abel tem velocidade pelos 2 lados. E isso é um sonho para todo treinador que gosta de jogar para frente, entendeu? Você vê, ele não tem um centroavante. O Rony jogava pelo lado. Hoje ele está ali por dentro, mas se movimenta bastante, abre espaço para todo mundo. Eu queria muito ter esses jogadores todos com essas características, entendeu? Que seriam mais opções para mim. E eu gosto de jogar dessa forma. Eu gosto de ver o time do Palmeiras jogar justamente por isso. Mas é muito fácil todo mundo elogiar a equipe do Palmeiras, que joga um grande futebol, entendeu? Mas também é importante o plantel que o treinador tem em mãos. Eu não estou me queixando do meu plantel, eu estou falando do poderio ofensivo que eles têm em termos de velocidade. E velocidade é tudo no futebol. Tanto é que o Palmeiras, onde ele joga para dentro, ele agride bastante o adversário. Muitas vezes ele atrai o adversário para dentro do campo dele justamente para usar essa velocidade dos seus atacantes, que é fundamental. Mas para isso você tem que ter esses jogadores, né? E hoje, infelizmente, no nosso plantel a gente não tem esses jogadores. Se o Grêmio tivesse esses jogadores pelos 2 lados, pode ter certeza que o Grêmio não jogaria com 3 zagueiros, não. Não jogaria mesmo. Ia para dentro do adversário. Mas, costumo falar, né? Muitas vezes você não tem cão, caça com gato. Ou com 3 zagueiros. Renato, eu gostaria que tu falasse justamente sobre o aproveitamento do Grêmio nesse ano de reconstrução, visto que são 30 jogos, 3 derrotas fora de casa, né? E o que totaliza cerca de 74% de aproveitamento. E tem gente que acha ruim. 74% de aproveitamento. Nem tinha feito essas contas. Com 3 derrotas lá fora e com muitos jogadores entregues ao departamento médico, a gente descobrindo um novo sistema de jogo. Mas o importante é o trabalho que a gente faz aqui dentro. Estou muito satisfeito com o resultado do meu grupo. É um aproveitamento espetacular. E olha que nós estamos disputando hoje Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, né? Que muita gente pode achar, o Campeonato Estadual. O Campeonato Estadual ele é muito importante, sim. Ele é muito importante para o clube, para o treinador, para a torcida. E agora nós estamos em 2 competições muito difíceis, onde só tem briga de cachorro grande, entendeu? E o aproveitamento ele é muito bom. E por todos esses problemas que tem que levar em consideração, como você mesmo falou, nós estamos reinventando o Grêmio, nós estamos passando ou tentando resolver principalmente a parte financeira. Mudamos de 50%, 60%, 70% do nosso grupo, entendeu? E a gente está com esse aproveitamento. Então isso é mérito de todo mundo, o trabalho do presidente, da diretoria, da comissão técnica, do nosso grupo, enfim. É importante a gente dar sequência nesse trabalho, para que a gente continue tendo esses resultados dentro do campo, que esses resultados dentro do campo são fundamentais. Renato, depois do jogo lá em Minas, tu revelou que o Soares jogou, de certa forma, até no sacrifício, estava com dores musculares. Como é que ele está para esse jogo de domingo contra o São Paulo? E no caso de não ter o Soares contra o Atlético Paranaense, tu utilizou o Vina mais adiantado, na reta final contra o Cruzeiro, o Galdino. Vai muito da característica, do contexto de cada jogo? Sim, do contexto de cada jogo. O Willian ainda tem algumas dores musculares. Vamos aguardar mais 24 horas até amanhã, porque ele é um jogador fundamental para a gente. Você vê que é um jogador decisivo. Por isso que
pedi para o grupo bater palmas para ele depois do jogo lá, porque ele realmente estava com muitas dores e ele foi a campo mesmo assim. Vamos torcer pela recuperação dele. E lá contra o Atlético Paranaense eu coloquei o Vina, porque a gente pudesse segurar um pouquinho mais a bola lá no ataque, porque a gente sabia que nós iríamos receber uma pressão muito grande. E depois lá contra o Cruzeiro eu coloquei o Galdino por dentro, justamente porque eu sabia que a gente ia tomar um sufoco grande, como nós tomamos do Cruzeiro. O Cruzeiro ia pro tudo ou nada e ia deixar espaço. E era necessário velocidade lá na frente, entendeu? Por isso que eu estava com o Bitelo, depois com o Galdino, coloquei o Diogo para o lado esquerdo no lugar do Cuiabá também, justamente por causa disso, para a gente ter essa velocidade e aproveitar os espaços que o Cruzeiro iria deixar para a gente, como deixou e como, querendo ou não, nós aproveitamos em algumas jogadas, inclusive fizemos um gol legítimo, inclusive, entendeu? Então depende muito de onde eu jogo, contra quem, o que está acontecendo durante a partida e como está o resultado da partida também. Renato, te perguntar sobre que eu vou chamar de duelo à parte no jogo desse domingo entre você e o Dorival. Curiosamente, você falou dos treinadores estrangeiros, né? São os dois últimos treinadores brasileiros a terem conquistado a Libertadores. Eu queria te perguntar sobre como você tem visto o trabalho do Dorival no São Paulo. Ele chegou, guardado as proporções, mas também, assim como você, no momento para reconstruir o time. O São Paulo está numa fase ruim e hoje está melhor. E projetar também esse jogo de domingo, que vale vaga no G4. Hoje, o São Paulo apenas um ponto à frente do Grêmio. Um duelo à parte também ali na beira do campo, né? Eu gosto muito do Dorival como treinador e gosto muito dele como pessoa também. Tenho uma amizade muito grande por ele, sempre que a gente se encontra a gente fala. Torço muito por ele, torci muito para ele quando ele foi pro Flamengo, porque muita gente, ele estava um pouco longe do futebol, ele estava no Ceará, né? Depois ele foi pro Flamengo. E treinadores assim, eu fico até triste quando fico muito tempo longe do futebol, porque ele é muito bom, é necessário. E foi isso que ele provou lá no Flamengo. E agora, chegou no São Paulo, digamos assim, não um momento muito bom para o clube. E tá aí, deu a volta por cima, com o grupo dele, está tendo bons resultados. O resultado de ontem, isso é normal no futebol, em qualquer clube, de repente você tropeçar, mas conseguiram se classificar nos pênaltis. O importante é você não avaliar o trabalho de um treinador num jogo, e sim num todo, no que ele vem fazendo. Ele vem fazendo um trabalho muito bom no São Paulo. Só espero que a gente possa pará-lo, ele e o time dele no domingo, e que o Grêmio, sim, tenha um êxito maior. Mas, sem dúvida alguma, eu gosto muito dele, volto a repetir, como pessoa e como trabalho, e sempre vou torcer muito por ele, menos no domingo, óbvio. Bom dia, Renato. Teve que reformular todo o elenco, né, no início desse ano, como o pessoal já falou, enfrentou problemas de lesão e ainda conseguiu fazer o time funcionar com 2 esquemas bem diferentes. Mesmo assim, com tudo isso, tu ainda não recebe todos os elogios merecidos, né? Qual é a explicação que tu enxerga para essa resistência que alguns setores têm contigo? Obrigado. Alguns setores a gente sabe que tem os interesses próprios, né? Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe. Eu tenho que mostrar meu trabalho está aí. Volta aí, se fosse um outro treinador aqui no meu lugar, ai meu Deus do céu, tinha gente da imprensa que estaria fazendo estátua para essas pessoas. Mas é por isso que eu sempre falo pro torcedor nosso, que o torcedor tem que escutar as pessoas daqui de dentro, escutar o treinador, o presidente, a diretoria, os nossos jogadores. Aí o nosso torcedor tem que ir pelo que a gente fala. Mas essa minoria da imprensa, ainda bem que é 1%, 2%, sabe? Aí, para o bom entendedor, meia palavra basta. A gente sabe dos interesses de algumas pessoas, mas não dou bola para essas pessoas, não. O importante é eu dar sequência no meu trabalho aí e com o meu grupo. Deu? Mais uma, time. Boa tarde. Beleza? Então, boa tarde, Renato. Tu falaste aqui da diferença... Bom dia. Essa foi a primeira pergunta, já uma morreu, então. Então falasse da diferença do técnico estrangeiro para o brasileiro, que às vezes até tem que avisar para a imprensa, dar um recado para olhar também para o técnico brasileiro. A seleção está há 6 meses, há mais de 6 meses, há mais de meio ano sem técnico. Esse recado também serve para a CBF? Não, isso eu não dou um recado para a CBF. Isso não é um recado para a CBF. Eu estou falando em termos de trabalhos, entendeu? De treinadores brasileiros. Eu, na minha opinião, não tem que ter treinador estrangeiro na seleção brasileira. Começa por aí. Porque nós temos bons treinadores aqui. O Brasil, que mais conquistou títulos mundiais. Então,
respeito com essa camisa, né? Mas não sou eu, sou presidente da CBF. Eu estou falando em termos de clubes mesmo, entendeu? Em termos de clubes, os trabalhos que os treinadores brasileiros fazem, e é no sacrifício, né? Porque muitas vezes você não tem aquele material humano necessário e muitas vezes ninguém tem a paciência com o treinador brasileiro. Por isso que o treinador brasileiro, ele chega nos clubes, o que ele faz? Ele coloca uma cláusula que tenha multa no trabalho dele, se ele for mandado embora. Porque ele sabe que ele tem grande chance de ser mandado embora, porque aqui ninguém tem paciência com ninguém. Aqui você não deu resultado, tem que ir embora. Tem que ir embora. Aí vem o treinador estrangeiro aqui no Brasil, põe uma multa alta, trabalha 2 meses, 3 meses no clube, pega a bolada toda, vai embora, e tem gente que acha maneiro isso. Eu queria ver se um treinador brasileiro fizesse isso lá fora. Ou aqui mesmo no Brasil, põe uma multa alta, como os gringos colocam, e aí é mandado embora. Meu Deus do céu. Né? Parece que o planeta ia explodir. É assim com o treinador brasileiro. Eu dou exemplo até do Cássio, treinador do Botafogo. Ele ficou aqui, ele está aqui eu acho que 1 ano e pouco, né? É só você ver os resultados, que eu não tenho nada a ver, começa por aí, mas eu digo, os resultados deles, ele está tendo um bom resultado agora no Campeonato Brasileiro. Muito bom, diga-se de passagem, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Mas quanto tempo ele está no Botafogo? O que ele conquistou até então? Nada. Se fosse um treinador brasileiro, no 3º mês, 4º mês, ele já tinha sido mandado embora. Entendeu? O cara bancou ele e agora ele está mostrando o trabalho dele. Mas se fosse um treinador brasileiro, esquece. Não teriam essa paciência. Ninguém teria essa paciência. Entendeu? Aí vem o cara lá de fora, bota uma multa alta, trabalha 2, 3 meses, leva uma bolada, vai embora e está tudo certo. Se o treinador brasileiro faz isso, não, pelo amor de Deus, que isso? Mas faz parte, né? A gente tem que se acostumar com isso. Eu não estou nem falando por mim, que eu não tenho multa no meu contrato, eu não coloco multa. Quando o clube não me quiser mais, me manda embora, e quando eu achar que eu não tenho mais nada para dar para o clube, também vou embora. Eu não vim aqui para roubar, ou em qualquer outro clube eu não vou lá para roubar, eu vou para trabalhar. Mas eu falo pelos outros treinadores. Eu estou falando em nome da classe. Eu vejo que o treinador brasileiro sofre. Eu vejo. É isso. Renato aqui. Tudo bem? Boa tarde. Eu quero te ouvir um pouquinho sobre o Diego Souza. Tu conta com ele para o 2º semestre, tem conversado com ele tem te falado se ele vai continuar jogando, tem conversado com a direção também, se a direção tem interesse na permanência dele, como é que está a recuperação. Queria que tu atualizasse tudo isso sobre o Diego Souza para a gente, por favor. Não, o Diego tem, eu acho, contrato mais de 1 mês, né? Até julho. Ele tá, para falar a verdade, eu nem falei sobre isso com ele, porque ele praticamente tem um horário um pouco. Hoje que ele está lá no meio do grupo, que ele tem um horário meio diferente da gente, porque ele está fazendo a recuperação. É um jogador que tem contrato até julho, aí não foi falado, ele não nos procurou, nem a diretoria procurou ele, justamente porque ele está fazendo a recuperação. O contrato dele termina em julho, não sei se vai ser procurado, se ele tem interesse, porque ele já se... Oi? Tu tem interesse? Eu gosto muito do Diego, principalmente quando ele está magrinho. Eu gosto muito do Diego, sem dúvida alguma, um jogador que foi muito importante sempre aqui pra gente, entendeu? Agora, não foi conversado nada com ele ainda, justamente porque a gente não sabe o que se passa na cabeça dele, se ele quer parar, se não quer parar, entendeu? Eu não aguento mais ele, por falar nisso, né, que ele é chato demais, mas vamos aguardar ele se recuperar do joelho e saber realmente o que ele pensa da vida, né, se ele quer continuar jogando ou não. Renato, bom dia. Estou sentado assim, que senão a minha careca atrapalha os colegas, tá? Sim, eu imagino. Renato, a tua última parte do treino foi finalizações, né? Acompanhou de perto ali. O que é que te chamou mais atenção? Todos os jogadores praticamente finalizaram, cruzamentos também. Sei que tu gosta muito de também participar dessa atividade. Mas que avaliação tu dá para essa aula de finalizações que teve agora na parte final do treino? É importante o jogador sempre, né? Procurar se aperfeiçoar cada vez mais em termos de finalizações, em termos de cruzamentos, em termos de cabeceios. Por isso que eu falei que a semana cheia é sempre muito importante para a gente fazer isso. Nós vamos ter na próxima semana e depois na parada da data FIFA.
Muitas vezes a gente não faz esse tipo de treinamento justamente pela sequência de jogos, um jogo em cima do outro, o grupo cansado, a perna pesada, entendeu? Mas sempre que a gente pode, a gente treina, porque é importante para o jogador. Mesmo que ele saiba chutar, mesmo que ele saiba cabecear, mesmo que ele saiba cruzar, finalizar, então essas coisas, o jogador ele é pago para isso. Cada dia ele tem que ficar treinando para ir melhorando cada vez mais. O cara que já sabe, ele vai melhorando, entendeu? E o cara que tem essa deficiência, ele vai aprendendo. Esse tipo de trabalho é fundamental para o jogador de futebol. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Treino de amanhã fechado, tá bom?